Nós tivemos no Brasil, há algum tempo, a visita do seu primeiro-ministro, chefe do governo português, e agora teremos, em breve, a visita do presidente de Portugal, o Jaliano. Essa visita, assim como a do chefe do governo, se caracterizam, sobretudo, pelas afinidades, vamos dizer mesmo de natureza sentimental, que ligam o Brasil a Portugal. O Brasil é fruto de Portugal, é um filho de Portugal. O Brasil existe em decorrência da atuação do gênio português, que soube, na época dos descobrimentos, construir um país das dimensões do Brasil. O Brasil deve muito a Portugal nesse sentido. O que nós temos em formação territorial, a expansão territorial que o Brasil teve no período da colônia, deve aos portugueses. A nossa base cultural é portuguesa. E o contingente de portugueses que vivem no Brasil é extraordinariamente grande. Talvez seja, de todos os contingentes europeus, o mais numeroso. Dessa forma, embora nós não tenhamos maiores vínculos de natureza econômica com Portugal, porque o nosso comércio com Portugal é relativamente pequeno, nós temos vínculos de natureza humana e de natureza histórica que não temos com nenhum outro país do mundo. E é dentro desse quadro que eu acredito que a visita do Jaliano seja feita ao Brasil. Mesmo para restabelecer e robustecer esses vínculos que, de certa forma, em consequência dos movimentos revolucionários, ficaram um pouco abalados. Jornalista Ari Ribeiro, do Estado de São Paulo. Senhor presidente, estamos em vésperas de uma campanha eleitoral no Brasil, considerada muito importante, porque seu resultado poderia proporcionar a base de sustentação das reformas políticas que estão sendo solicitadas. Vossa Excelência acredita que um resultado adverso para a Arena poderia, de algum modo, afetar os relacionamentos com a Alemanha, já que autoridades deste país disseram estar acompanhando com interesse o processo de abertura política no Brasil? Realmente, este ano nós vamos ter novamente eleições gerais no Brasil. Em breve vai se eleger o novo presidente da República, vão se eleger governadores dos estados, vão se eleger senadores e deputados federais e vão se eleger os deputados das assembleias estaduais. Esta será a terceira eleição que se realiza no meu governo. A primeira foi em 1974, a segunda em 1976 e esta agora, com essas características de amplitude, será no ano de 78. Desejo mencionar que no meu governo, em 5 anos, houve 3 eleições, houve 2 e haverá uma terceira. E aqueles que acham que no Brasil não há liberdade ou não há democracia, anote bem isso. É um país que, num período de 5 anos, faz 3 eleições. E todos aqueles que são políticos sabem o que significa uma eleição. Se essa eleição está aqui formulada a hipótese de que a Arena venha a perder a eleição. É um assunto interno brasileiro. Eu não vou discuti-lo porque eu, como presidente de honra da Arena, não acredito nessa derrota. A Arena vai ganhar. Vai ganhar porque o povo brasileiro sabe o que é a Arena e sabe o que é o governo e o que o governo está fazendo pelo povo. Eu acredito no meu povo. Não creio que a Arena perca, mas vamos nos figurar dentro da hipótese. Se a Arena perder a eleição, as relações com a Alemanha não serão afetadas. Porque as relações da Alemanha independem de Arena ou do MDB ou de qualquer outro partido político no Brasil. As relações com a Alemanha têm um fundamento bastante sólido
para resistir a qualquer mutação política dessa natureza. O jornalista alemão, por favor. Haben Sie denn die Beschränkungen für Willy Brandt und den anderen Vorsitzenden der politischen Partei in Deutschland über die Notwendigkeit einer Erweiterung des Parteispektrums und eine Liberalisierung des politischen Lebens in Brasilien gesprochen? Eu gostaria de saber se o presidente tanto dos dois representações, a sua militante e os outros presidentes dos partidos alemães representar a possibilidade de aumentar o espectro partidário dos partidos no Brasil e a liberalização do sistema político no Brasil. Não, essa matéria não foi abordada. As nossas conversações não versaram sobre isso. Por quê? Isso são problemas internos da autonomia e da soberania de cada um desses países. Eu, por exemplo, tomei conhecimento em detalhe da organização política da Alemanha Federal, dos seus diferentes partidos, de suas posições, de suas tendências, de suas possibilidades e de seus ideais. Mas não fiz nenhuma crítica disso. Ouvi, tomei nota e muitas coisas me satisfizeram. Mas não emiti nenhuma opinião de como eu achava que deveria ser. Da mesma maneira, eu tive a oportunidade de expor aos chefes políticos dos partidos alemães qual era a posição do Brasil, qual era a nossa orientação. E eles, respeitando evidentemente também a nossa soberania, não fizeram críticas ao nosso sistema. Quer dizer, houve apenas troca de informações e não debates sobre qual seria a melhor forma de organização que se devesse adotar. Mesmo porque, torno a dizer, o Brasil é muito diferente da Alemanha Ocidental. Em muitos aspectos somos bastante inferiores, somos muito distanciados e atrasados, mas em outros aspectos, e eu disse, me orgulho, eu acho que o Brasil tem coisas melhores. Jornalista Carlos Henrique Santos, da televisão Globo. Presidente, sua presença na Alemanha precede as viagens dos sindicatos ao Brasil em março e a própria Alemanha em junho. Nesse momento, ao final do seu visita, pode falar de um ajuste posições comuns entre Brasil e Londres, frente às pressões nucleares e econômicas de Washington? A visita que o presidente Jimmy Carter fará nos primeiros dias de abril, nos últimos dias de março ao Brasil, não tem correlação nenhuma com essa minha viagem aqui à Alemanha. Aí há uma mera coincidência. Como sabem, essa visita do presidente Carter tinha sido programada anteriormente e foi adiada por circunstâncias internas dos Estados Unidos. E a minha viagem à Alemanha foi programada já há bastante tempo, em decorrência do convite que me fizeram, o que o presidente Shell me fez. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, está claro e já é conhecido que tanto a Alemanha como o Brasil, relativamente aos Estados Unidos, assumiram a posição de respeitar e de manter o acordo nuclear que foi firmado em 1975. O governo dos Estados Unidos está ciente de que o governo da Alemanha honrará esse tratado e cumprirá esse tratado. Como até agora ele está ciente de que o Brasil também pretende dar plena execução e cumprimento a esse tratado.
Das conversações que eu tive com o chefe de governo Schmidt, mais uma vez, ficou claro de que a posição da Alemanha e do Brasil era essa. Que os nossos entendimentos foram no sentido de que o tratado assinado ia ser honrado pelos dois países. Ele, aliás, está em pleno funcionamento. Existe um grande número de atividades nos diferentes setores e nas diferentes empresas no sentido de dar andamento a esse tratado. Ele está funcionando. Nós não estamos parados. A visita do presidente Carter ao Brasil, evidentemente, abordará esse problema e eu mostrarei ao presidente Carter, mais uma vez, qual é a posição brasileira. Mas veja bem que o presidente Carter será bem-vindo ao Brasil e será recebido como um amigo. Porque acho que os pontos de convergência que nós temos com os Estados Unidos e de vinculação que nós temos com os Estados Unidos são em muito maior número do que os pontos divergentes. Porque nós concordamos em muito mais coisas do que discordamos. E aquelas em que nós discordamos, evidentemente nós procuraremos conversar para ver se podemos encontrar pontos de vista comuns. Algum jornalista do lado alemão? Nós teremos a oportunidade de mais uma pergunta apenas. Essa será a última pergunta dessa entrevista. Westafrika als ein Nachbar Brasilien. Dabei haben Sie die Situation am Horn von Afrika. Und man muss auch sagen, dass Kuba ein Nachbar von Brasilien ist. Was sagen Sie von der Situation jetzt am Horn von Afrika und wie ist eigentlich die Stellungnahme Brasiliens in dieser Angelegenheit? Auch wenn wir heute erfahren haben, dass Somalia praktisch den Krieg aufgegeben hat. Cuba também considerada um vizinho do Brasil. Como Vossa Excelência vê a situação do Brasil em relação a esses países? Em torno da África do Chipre, fica considerando que nós acabamos de ver as tomadas de vacina Só pode ser que, em primeiro lugar, a gente respeita os países. Em primeiro lugar, eu desejo destacar que Cuba não é vizinho do Brasil. Cuba é um país que vive hoje no Caribe, com o qual o Brasil não tem relações de qualquer natureza. É o único. É o único país no mundo, aliás, com o qual o Brasil não tem relações. Cuba tem servido de instrumento para exportar a Revolução Comunista. Houve época em que se treinavam guerrilheiros sul-americanos em Cuba. Houve época em que Cuba procurou interferir na América do Sul, e o caso típico é de Che Guevara na Bolívia. Hoje, Cuba está com forças armadas e possivelmente com outros representantes atuando em países da África. Nós, evidentemente, condenamos essa atuação, porque nós, dentro da nossa doutrina política, nós somos partidários da autodeterminação dos povos e somos partidários do respeito à soberania dos povos. E não admitimos, dentro da nossa formação, essa interferência de um país estranho com forças armadas na região da África. Quer dizer, do ponto de vista brasileiro,
nós condenamos essa atuação. O Brasil está presente na África, sobretudo nas antigas possessões, as antigas chamadas províncias ultramarinas de Portugal. Nós estamos em Angola, estamos em Moçambique, em Guiné-Bissau e outras áreas, procurando cooperar e, através dessa cooperação, mostrar a esses países que eles poderão ter outras opções que não seja a opção comunista. Mantemos também relações com quase todos os países da África, sobretudo, como eu disse, da costa ocidental, que é a nossa vizinha, com o objetivo de assegurar um maior intercâmbio comercial, principalmente, e atender a outras características que o Brasil se apresenta. Não se esqueçam que o Brasil foi um país que teve escravidão negra por muito tempo. Infelizmente, por demasiado tempo. Mas essa escravidão negra trouxe aportes ao nosso modo de vida e à nossa civilização que nós não podemos desprezar. Nós temos muitas coisas que fazem parte do caráter nacional brasileiro que resulta de contribuição da raça negra. Assim como nós tivemos valiosas contribuições da raça branca, de origem europeia, tivemos a contribuição dos negros, como tivemos uma grande contribuição de japoneses, tivemos contribuição de índios e de outros povos, e soubemos, num verdadeiro milagre, unir essas contribuições todas, tendo em vista, através delas, formar uma verdadeira nacionalidade, que é uma nacionalidade distinta, que é o Brasil. Mas não existe país no mundo em que haja uma convivência de povos de diferentes origens que convivam tão harmonicamente. Inclusive os contingentes árabes e judeus que vivem no Brasil se irmanam. Não há no Brasil exemplo de conflitos raciais. E acredito que, nesse sentido, o Brasil constitui um exemplo para o mundo. Pois bem, essa contribuição africana, que nós não menosprezamos e que, ao contrário, incorporamos ao nosso sistema de vida, ela faz com que nós procuremos ter maiores vinculações com esses países da África de raça negra. No caso particular da Somália, com a Etiópia, desse conflito no chifre da África, nós nos preocupamos com esse problema, sem dúvida, porque, do ponto de vista geopolítico, é uma das áreas sensíveis pela posição que ocupa em relação ao Oriente Médio como área de entrada, vamos dizer, do Mar Vermelho. Mas o Brasil não tem tido maior interferência, a não ser esta de condenar a atuação de países estrangeiros nesses conflitos locais. Achávamos que esses problemas tinham que ser resolvidos de acordo com o Estatuto da própria Organização Africana. Sobretudo, respeitando os limites que foram acordados nessa organização e que são os mesmos limites que prevaleciam quando a África estava submetida ao regime colonial. Eu creio que estou sendo informado de que estamos no fim da nossa hora e eu tenho compromissos protocolares de alta relevância que eu não posso deixar de cumprir. É evidente que eu estou certo de que os senhores teriam inúmeras perguntas a fazer e eu gostaria realmente de me deter mais e poder respondê-las talvez com maior precisão e maior detalhe, porque o meu objetivo aqui é informá-lo. Eu sei a importância que a imprensa tem, o que ela representa, e eu gostaria de que a imprensa fosse bem informada, não tendenciosamente, fosse bem informada do que há de real, tanto no sentido bom como no sentido mau, para que ela também honestamente pudesse transmitir aos seus leitores informações verídicas. Mas, infelizmente, o tempo é curto, não nos permite,
Mas eu lhes agradeço a atenção que me dispensaram. Muito obrigado. No nosso país, circulação de Estados Unidos foi muito maior o número